Bom, eu vou apresentar o front-end da aplicação. O front-end dessa aplicação, na verdade, é basicamente um monte de formulário. Ele simplesmente é só pra gente ter uma visualização do que o cálculo está fazendo. No final das contas, também é isso que seria a aplicação final, né? A gente colocaria os valores lá e ele traria o resultado pra gente. É basicamente composta por dois containers, não, né? Um container e duas boxes, que é o que chama o componente. E basicamente o primeiro é o formulário, onde a gente vai preencher todos os dados que a gente precisa, e a segunda box vai trazer pra gente o resultado quando a gente fizer a submissão daqueles valores. Basicamente é um monte de componente de input aqui, nada muito. Já pra cá, e a gente tem a parte realmente do front-end aqui. Aqui eu peguei exemplo para fazer um C4. Até o momento a gente aplicou tanto para C4 quanto para os explosivos. Os outros componentes ainda a gente ainda não aplicou. Então, por exemplo, para fazer um C4 precisa de 2.200 sulfur, 3.000 de carvão, 200 de fragmentos, 5 de cloth, 2 de tech trash e 60 low grade fuel. E aí realmente deve fazer um, tanto que se eu tirar um valor aqui, ele já não deixa fazer. Então, se eu voltar, ele faz. Existe um outro teste aqui também que eu acho interessante fazer. Ele aqui. A gente fez os testes também da aplicação, né, de todo o back-end aqui. E aqui a gente tem um exemplo justamente para fazer 10 C4s e 56 munições. Vou colocar esse exemplo aqui. 50, 20, 600. E aí ele faz exatamente os 10 e os 56. Aqui não importa que eu coloquei mais, porque teoricamente é só a C4 mesmo que vai usar. Não vai mudar nada no cálculo aqui. E aí dá exatamente o resultado que a gente precisa. Então, acho que é isso, basicamente, a apresentação do front em si. Boa noite, boa tarde, Vitinho. Tô tentando gravar esse vídeo várias vezes. Por algum motivo tá cortando toda hora que eu vou gravar. Se pá que eu tô apertando o P, que é o que tá fazendo isso. Mas vamos tentar te explicar de novo como funciona o projeto. Vou explicar o back-end. Aqui eu rodei ele funcionou. E como funciona? Basicamente, nosso core tem aqui o nosso init, com nossa injeção, né, pra gente poder testar. E a gente tem o Optimize. O Optimize, o que ele faz? Ele basicamente otimiza baseado nos recursos Tech Trash, Sulfur, Charcoal, Metal Cloth e Full. A gente tem um objetivo para nossa próxima atualização, que é poder falar quais bombas eu posso craftar. E aí essa função vai mudar um pouquinho. Porque por enquanto a gente calcula quanto de C4 a gente pode calcular, pode produzir, e depois de quanto de explosivo de metralhadora munição explosiva a gente pode fazer, certo? A gente calcula esses dois e a gente devolve para o usuário. Por que esses dois? Porque eles são os melhores. C4 é o melhor de todos. Depois vem bala explosiva, e bala explosiva é o mais barato, então produz o resto em bala explosiva, certo? Lógica. E aí no final a gente devolve para ele zero pro resto, que a gente não vai produzir nada dos outros, que é o que menos vale a pena, e o máximo de C4 e bala explosiva que você pode produzir. E aí tem esse validate resource, né, que é só pra, que a gente usa aqui, que é só pra ver se o número que você mandou de carvão é negativo ou alguma coisa que a gente tem que testar, certo? Depois a gente tem o nosso orchestrator do Damage Optimize. Para que ele serve? Basicamente ele serve para a gente poder mocar nossa nosso software, né, para a gente conseguir testar como seria a injeção da API sem ter que ter a API funcionando, certo? Então, basicamente, vai ter certeza que o nosso software está funcionando sozinho. A gente moca o Damage Optimize Core no Orchestrator e testa ele, certo? E aí a gente tem o que? A gente utiliza onde isso? A gente utiliza isso na nossa API, certo? O nosso endpoint. E nosso endpoint ele recebe um Damage Optimize Request e devolve um Damage Optimize Response. A resposta vai ser o quê? Quanto C4, quanto Rocket, e o que vai ser o request. Eu vou mostrar agora em models para mostrar para vocês como funcionam esses dois models. A gente tem esse model de cima aqui, que é o de request, que é
recursos e a gente devolve as bombas, certo? Com o Damage Optimize Response. No nosso projeto não tem esquemas, por quê? Porque a gente não tem banco de dados. Até por isso a gente não precisa criptografar nada, não precisa se preocupar muito com segurança, porque não dá para roubar dado de uma calculadora, certo? E aí o que a gente tem mais que eu vou explicar? Vou explicar sobre os nossos testes. Primeiro, os testes que começaram tudo, né? Que é os nossos testes de otimização, que são testes basicamente com casos que aconteceriam que a gente tem que teria que dar certa coisa, né? Com negative resource, teria que dar um erro, certo? Por exemplo. Além disso, a gente tem o teste de orchestrator, que são testes mocados como se estivesse chegando de uma requisição HTTP um JSON e aí ver o que acontece, se deveria estar acontecendo isso mesmo. A gente tem o nosso teste que a gente acabou de adicionar, que são os testes de API, né, que é meio que um teste de integração, que a gente simula aqui um HTTP request, certo? E vê se a resposta é o que a gente esperava. É isso basicamente. Dá para olhar também aqui como está a nossa organização, né? A gente já tem até a organização para quando tiver, por exemplo, a API do Minecraft, já está até colocada aqui, a do Satisfactor, entre outras coisas. Tá. Agora, por último, eu vou mostrar nosso repositório. A gente tem aqui o README geral, que é o que acontece no projeto, o README do back-end, que é como executa ele, como eu fiz para fazer os cálculos, etc. E do front-end a gente tem como executa o front-end e tal, certo? Tudo certinho. E por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa pipeline, que vai fazer o quê? Nossa pipeline, que fui eu, que foi... Não, o Léo fez várias vezes. A gente tem aqui o quê? Basicamente a build teste da nossa tem duas requisições, nenhuma depende uma da outra, porque o front-end não depende do back-end, certo? Então a gente coloca aqui build do front-end, build do back-end, teste do front-end, teste do back-end. Vou mostrar um exemplo aqui back-end, teste API. Não, pera aí, não quero mostrar isso. Um segundo, quero mostrar esse daqui. Que vai mostrar aqui quantos testes passaram, né? Passaram 30 testes que a gente fizemos para nossa API. E é isso, basicamente, o nosso projeto. Obrigado, Vitinho. Até a próxima. Me dá 100, por favor.